do finalzinho do módulo 19, que não deu tempo de terminar ontem, a gente deixou para hoje. Ai, meu Deus. Eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver. Foi para vocês? Sim. Então, ontem a gente estava estudando as questões do módulo 19. Na verdade, eu acho que a gente nem começou a corrigir, né? Eu estou confundindo a turma da manhã com a turma da tarde. Bom, vamos lá. Por que é importante estudar a página 252, tá? Terminar o Desenvolvendo Habilidades está aqui do 7º ano, da manhã, não da tarde. Por que é importante estudar as mudanças populacionais de uma região? Porque a partir das mudanças populacionais, a gente vai saber as características, tá, da população e vai poder criar infraestrutura. O governo vai poder desenvolver políticas públicas para aquela população. Então, por exemplo, se houver muitas crianças, a necessidade de construção de creches, pré-escolas, criação, né, de especialidades de médicos, pediatras, né? Se eu tenho uma maior quantidade de crianças, não adianta eu ter uma maior quantidade de geriatras, que são os médicos que cuidam da terceira idade. Preciso ter médicos que cuidam das crianças. Então, se eu tenho, por exemplo, muitos jovens, né? Boa tarde, Christian. Boa tarde, Adiel. Eu preciso construir escolas, cursos técnicos, universidades, gerar emprego, tá? Se eu tenho muitos idosos, eu preciso criar políticas públicas no âmbito econômico, cultural, social para a terceira idade. Então, é importante estudar as mudanças da população de cada região, porque a gente conhece como a estrutura vai se alterando ao longo dos anos. Beleza? Lembrando, galera, que essa aula fica gravada. Então, se você não conseguir pegar as respostas que eu estou aqui passando, né, revisando o conteúdo com vocês, não tem problema. Depois vocês peçam a tia Leise a aula e aí vocês podem ficar assistindo novamente ou pausando para pegar as respostas. O mais importante do que pegar as respostas é compreender os conceitos trabalhados nas questões. Tá? 2, pergunta o que é crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo ou natural, tá? Se aparecer em alguma vegetação, alguma avaliação falando sobre crescimento vegetativo, é a mesma coisa que crescimento natural. Crescimento, que pode ser chamado vegetativo ou natural, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A gente só tem que ter um cuidado que quando a gente observa o crescimento vegetativo de um local, ele pode se dar por outras questões, como, por exemplo, migração, né? Se muita gente migrar para aquela região, ou se for no caso de um país, se muita gente imigrar ou emigrar, isso pode gerar modificação também no crescimento vegetativo. Beleza? Então, o crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí pode ser de um país, região, município, continente. Tudo bem?
3. A frase a seguir está correta ou incorreta? Justifique sua resposta. Um país com crescimento vegetativo negativo necessariamente apresenta diminuição da população. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar anteriormente de crescimento vegetativo ou crescimento natural, né? A frase está incorreta. Por quê? Um país com crescimento vegetativo negativo, ele pode, por exemplo, ter a entrada de muitos imigrantes. O Canadá faz isso. O Canadá tem um baixo crescimento vegetativo, quase ali nulo. Então, ele acaba incentivando a imigração. Por isso, a gente não pode, a sentença de que um país com crescimento vegetativo negativo necessariamente apresenta diminuição da população. Está errado, porque não se leva em consideração questões como a imigração, né, que é a entrada no país, ou a emigração, que é a saída de pessoas de um país ou de uma área. Tudo bem, galera? Questão 4. Sim. Qual é a diferença entre os conceitos de populoso e povoado? Esse conceito vocês têm que ter muito bem explicado, muito bem claro, muito claro na cabeça de vocês, tá? Populoso vai sempre se remeter à quantidade absoluta da população. Então, por exemplo, a gente viu que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, é o 6º maior país em números absolutos de população, tá? E quando a gente fala em populoso, a gente está levando em consideração a população absoluta, a quantidade de habitantes, dividida pela área. Como nós temos a 6ª maior população do mundo e o 5º maior país em relação à área, né, extensão territorial, a gente pode afirmar, por exemplo, que o Brasil é um país populoso, porém não povoado. Lembra o mapa que eu passei para vocês ontem de densidade demográfica? A densidade demográfica da região norte é de 4 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto do sudeste passa de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, a gente não tem uma divisão homogênea da população no território brasileiro. Algumas áreas, por questões históricas, econômicas, culturais, vão absorver maior quantidade de habitantes e outras vão absorver menor quantidade. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Agora, aplicando. A análise de uma pirâmide etária permite identificar numerosas características socioeconômicas de uma população. Retome as pirâmides etárias do Brasil referentes aos anos de 1956 e 2019 nas páginas 249 e 250, respectivamente, e responda as questões a seguir. Qual indicador demográfico está diretamente associado à base da pirâmide? A base de 0 a 19 anos representa os jovens. E o indicador demográfico é a taxa de natalidade, ou seja, o número de crianças nascidas a cada 1.000 habitantes, né? A base da pirâmide ela vai representar a população jovem, de 0 a 19 anos. Lembrando que a pirâmide ela é dividida em homens e mulheres, tá? Dependendo da região do mundo, a gente vai ter grandes diferenças, né, na quantidade de homens e mulheres em determinadas faixas etárias. Por exemplo, na China, quando a política do filho único prevalecia, a gente observava uma maior predomínio
de meninos na tabela, na pirâmide etária, tá? Por uma questão cultural. Em áreas de guerra, por exemplo, a gente observa que acima de 14 anos, a pirâmide que representa os homens, ela sofre um encurtamento por conta aí das mortes, né, das baixas nas guerras. Então, a base da pirâmide etária vai estar relacionada com a taxa de natalidade. Lembrando, não é para confundir, cuidado para não confundir taxa de natalidade e taxa de fecundidade, tá? A gente viu isso ontem na aula. Taxa de natalidade está relacionado ao número de nascimentos para cada 1.000 habitantes. E a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, né? A questão reprodutiva feminina, né? A idade, por exemplo, a quantidade de filhos que as mulheres brasileiras têm na idade fértil, que é de 14 a 45 anos, né? Alguns especialistas colocam de 14 a 49. Beleza? Posso ir para 2? Pode. Obrigada. Quais fatores levam ao estreitamento da base da pirâmide? Então, a pirâmide ela é composta, né, por 3 fases. Base é a população jovem, de 0 a 19 anos. A gente tem o corpo, que seria a segunda etapa, que são os adultos. Alguns demógrafos vão colocar aí de 20 a 59 anos, outros de 20 a 65, né? E a terceira fase é a dos idosos. É por isso que a gente chama idoso de terceira idade, né? Porque ele já foi jovem, ele já foi adulto e agora ele está. Tem gente até que brinca com essa questão da terceira idade e fala que, na verdade, é a melhor idade, porque ele não precisa mais ir para a escola, ele não precisa mais trabalhar. Agora, se ele tiver saúde, ele pode só curtir a vida, né? Então, quais são os fatores que levam ao estreitamento da base da pirâmide? É quando a gente tem o aumento do custo de vida, lembra? Êxodo rural, saída da população do campo, migração para a cidade por conta da mecanização do campo, ao mesmo tempo nas cidades estava se desenvolvendo através da industrialização, isso aqui no Brasil, né? Industrialização por substituição da importação. Estava desenvolvendo o processo de industrialização juntamente com o processo de urbanização. Além disso, a gente tem melhor disseminação dos métodos contraceptivos. Hoje, muitos são distribuídos gratuitamente em postos de saúde. Se fala mais em planejamento familiar, né? Claro que por conta da nossa sociedade isso acaba sendo uma incumbência muito maior da mulher do que do homem. Mas cada vez a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então ela tem menos tempo para cuidar da casa, dos filhos, e por isso ela opta por ter menos filhos, tá? Se a gente fizer aqui um levantamento, a gente já fez isso, né? A Bia até falou que o marido, o esposo da avó dela, tinha um monte de irmãos, né? Provavelmente na família de vocês vão observar uma ordem, né? As avós de vocês tiveram mais filhos que as mães de vocês, e no futuro vocês tendem a ter menos filhos que a mãe de vocês, né? Aqui na minha família, por exemplo, a minha bisavó materna teve uns 7 filhos, minha avó teve 3, a minha mãe teve 2, né? Então, a gente observa de 7 para 2 uma grande diminuição na taxa de natalidade brasileira. Isso pelo aumento do custo de vida, melhor disseminação dos métodos contraceptivos, que são aqueles métodos que previnem gravidez,
inserção da mulher no mercado de trabalho e tem também a questão da urbanização, né, com a mudança da população do campo para a cidade. No campo, ter muitos filhos era sinal de auxílio, né? Os filhos ajudavam, era mão de obra. Na cidade, não, tá? Então, todos esses fatores levaram ao estreitamento da base da pirâmide etária. Vou para 3, ok? 3 do aplicando. Quais indicadores demográficos estão diretamente associados ao topo da pirâmide, né? O topo da pirâmide são 2. Expectativa de vida, que é a esperança de vida, né? Quando a gente nasce, por exemplo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é a autarquia, né? O órgão federal responsável pelo levantamento do censo, né? Então, por contar, por dar as características da população brasileira, ele estima, né, a expectativa de vida. Hoje, a expectativa do brasileiro passa dos 74 anos, tá? Para o brasileiro que nasce hoje. Claro que a gente observa que ao longo dos anos, com maior acesso a medicamentos, a tratamento de saúde, a médicos, remédios, né? Melhores condições de vida, as pessoas acabam vivendo mais. Então, isso é a expectativa de vida, a esperança de vida, e a esperança é que o brasileiro viva cada vez mais. Tem países no mundo, o Canadá já foi eleito por alguns anos, o Japão, Finlândia, né, que são países extremamente desenvolvidos. A média da idade da população, da terceira idade, passa de 80 anos. Né? As pessoas vivem muito e vivem bem. Porque mais do que querer chegar na terceira idade, a gente deve ter hábitos saudáveis para chegar a essa idade com saúde, tá? Então, os indicadores demográficos que estão diretamente relacionados ao topo da pirâmide etária são taxa de mortalidade e expectativa de vida, tá? Taxa de mortalidade vai ser a quantidade de mortes a cada grupo de 1.000 habitantes. E a expectativa de vida está relacionada à esperança, né? Quantos anos essa pessoa viveu, tá? Lembrando que quanto maior for o acesso a médicos, remédios, tratamentos, exames, escolaridade também ajuda, né? Isso tudo faz com que as pessoas vivam mais. Tudo bem? Questão 4. Quais são os fatores que levam ao alargamento do topo, né? Ou seja, quais são os fatores que levam a população a ter uma melhor qualidade de vida e ter uma maior expectativa de vida? Bom, galera, os fatores são melhoria da qualidade de vida, melhoria do acesso a médicos, a remédios, acesso a exames, a tratamentos de saúde, né? Então, toda essa infraestrutura que a gente pode chamar de médico-sanitária e farmacêutica, e também avanços nas questões sociais. Hoje a gente fala em atividades culturais para a terceira idade, tá? Porque muita gente durante 20, 30, 40 anos da vida trabalhou, foi ativo e de repente se aposenta. Não tem mais filhos pequenos para criar, não tem mais que ir para o trabalho todo dia. Essas pessoas, elas podem ficar doentes.
né? Eu conheço alguns relatos de pessoas que depois que se aposentaram, não demoraram muito e acabaram falecendo, porque se sentiram pouco útil, né? Não tinham uma rotina de coisas para fazer em casa ou até mesmo fora de casa e acabaram não suportando essa questão do não estar mais inserido no mercado de trabalho. Beleza? Então, por isso que a gente vê muitas coisas relacionadas hoje à terceira idade, né? Tem festas para a terceira idade, baile da terceira idade, viagens, né? Isso é o modo deles continuarem sãos. Vou para o desenvolver. Aí a gente tem um mapa da expectativa de vida no Brasil, tá? Aqui, 77 a 79 nas regiões sul e na região sudeste, com exceção do Rio de Janeiro. Região centro-oeste, alguns estados do norte e do nordeste, e o Rio de Janeiro de 74 a 76 anos, e a maior parte, e 4 estados da região nordeste e outros 5 da região norte, entre 70 a 73 anos, né? Expectativa de vida em 2017. Então, os brasileiros que nasceram em 2017, eles têm a expectativa de viver até os 79 anos. E aí vem as opções. As informações do mapa permitem concluir que a expectativa de vida do brasileiro está relacionada às condições climáticas, pois nos estados onde as temperaturas são mais elevadas vive-se mais? Não. Expectativa de vida não tem nada a ver com o clima, né? Se fosse assim, os estados do norte e do nordeste estariam em coloração mais escura. B. É mais baixa em lugares em que as dificuldades de abastecimento de água e energia são maiores, fato que diminui a qualidade de vida. Sem dúvida, falta de abastecimento de água e de energia diminuem, né, a qualidade de vida, mas elas não são fundamentais para definir a expectativa de vida de uma região. C. Está relacionada à infraestrutura social oferecida à população, observando-se que nos estados mais desenvolvidos o tempo de vida é maior? Sim, né? Lembro que eu falei para vocês da estrutura social, não só de médicos, remédios, mas também de ter viagens, né? Academias, ou seja, você ocupa o espaço para que essa pessoa continue sendo produtiva. E a questão 2 do desenvolvendo, o Brasil está passando por uma transição demográfica que se acelerou a partir da década de 1970, conforme mostra o gráfico a seguir. O processo de urbanização e os avanços na medicina ocasionaram uma mudança expressiva no comportamento demográfico do Brasil. Aí tem, né? O Brasil evolui, a evolução de crianças, jovens e idosos de 1940 até 2020. A gente observa que a gente está tendo mais idosos e a gente está tendo menos crianças e jovens de 0 a 14 anos. Sobre o processo de transição demográfica verificado no país e com base na análise do gráfico, é correto afirmar que as taxas de natalidade decaíram enquanto a expectativa de vida se mantém inalterada? Não. A expectativa de vida subiu e a taxa de natalidade caiu. As taxas de natalidade diminuíram conforme verificado pelo número de crianças e jovens e houve aumento da expectativa de vida observado pelo acréscimo do percentual de idosos? Corretíssima essa questão. Ficou alguma dúvida?
Eu preparei um PDF aqui com as questões da prova. Eu observei que na prova alguns alunos fizeram as questões em menos, as 5 questões de geografia em menos de 1 minuto. Isso é humanamente impossível, tá? É preciso ler os gráficos, ler os textos, analisar, para poder fazer uma boa avaliação. Eu acho que eu só errei a última. As notas já estão lá no sistema. Já estão lá no escolar, Cris. Eu vou começar com vocês a correção. Se não der tempo, a gente termina na próxima aula, tá? A primeira questão, a questão 6, vai mostrar um gráfico de 1940 a 2010, mostrando a população rural e a população urbana. Na década de 60, a gente tem uma troca, né? A maior parte da população brasileira se torna urbana. E aí, a questão é a seguinte. O gráfico mostra a população urbana e rural do Brasil no período entre 1940 e 2010. A mudança na distribuição da população brasileira, ocorrida a partir da segunda metade do século XIX, pode ser atribuído à mecanização do campo e à criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que aumentou as leis trabalhistas, né? Levou a consolidação das leis trabalhistas para o campo. E, com isso, os fazendeiros acabaram demitindo muitos empregados e optando pela utilização de máquinas, né? Porque máquina você não precisa pagar 13º, férias, nada disso. Questão 7. O desemprego é um grave problema socioeconômico que atinge áreas urbanas. Na impossibilidade de permanecer desempregada, a população recorre ao trabalho informal. O trabalho informal avança para 41,3% da população ocupada e atinge níveis recordes, diz o IBGE. Aí a pergunta é a seguinte: dentre as consequências negativas do trabalho informal, pode-se destacar o que é o trabalho informal? Aquele trabalhador que não tem vínculo empregatício, ele não tem um contrato de trabalho, ele não tem a carteira de trabalho assinada, então ele não tem direito a 13º, a férias, se for mulher, licença maternidade, e homem, licença paternidade. Ele não recolhe impostos, né? O INSS para se aposentar no futuro, tá? Isso acaba gerando um custo muito alto para o governo, né? Porque lá na frente, quem vai cuidar dessa população que não tem acesso à aposentadoria? Então, a gente pode observar de todas as opções que uma consequência negativa do trabalho informal é que os trabalhadores eles não têm acesso aos direitos trabalhistas. A 8 é um gráfico, tá, sobre a matriz energética brasileira em 2017 e pede para a gente analisar. E aí, de todas as opções, a gente observa que na D ele vai afirmar que os combustíveis fósseis têm destaque na matriz brasileira. Os combustíveis fósseis, né, petróleo, o gás natural, esses dois, o carvão mineral também, esses 3 juntos equivalem a mais de 50% da matriz energética brasileira. Então, a gente pode dizer que, sem dúvida, para a questão 8, a letra D é melhor, é que melhor responde a questão. A questão 9 vai falar sobre a Era Vargas. Ninguém mais, além de Vargas, teve um projeto abrangente para o desenvolvimento do Brasil, mostra o documentário. Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco do Nordeste, Conselho Nacional de Pesquisa e a consolidação das leis trabalhistas e vários outros pilares do Estado atendem à importância do político controvertido, mas de importância fundamental, a ponto de todos os seus sucessores terem se empenhado no prosseguimento ou na desconstrução de sua obra. A fase da industrialização brasileira, que remete ao contexto histórico destacado, responsável pela criação de indústrias estatais, ou seja, que pertencem ao governo, de grande importância, pode ser chamada de
nacionalismo, né? Eurocentrismo é outra coisa, a gente já viu, vocês viram, né? Devem ter visto na aula de história, onde o europeu se coloca no centro como o mais importante no mundo, né? Como a sua cultura sendo a mais importante. Neoliberalismo tem a ver com planos econômicos, medidas de desenvolvimento, onde o Estado é mínimo, e o milagre econômico corresponde à década de 70, né, no período da ditadura militar, onde muito dinheiro foi injetado por economias internacionais no Brasil e muitas obras que são chamadas de obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, Itaipu, foram construídas. Eu sei que é. Acho que eu botei milagre econômico. Oi, Christian? Essa aí que eu errei, eu acho. Eu botei milagre econômico. Questão 10. Há 15 anos, as cidades do interior do Brasil vêm crescendo mais e gerando mais empregos do que as capitais. A novidade é que agora a aceleração do emprego foi liderada pelas indústrias. Das 20 cidades que mais cresceram, em apenas 5 o agronegócio foi o setor que mais contratou. Em cidades do interior que lideraram a criação de novos empregos, foi dos subsetores industriais que elas vieram. Em Joinville, Santa Catarina, é a indústria de autopeças que mais criou empregos. Em Franca, São Paulo, a cidade que mais gerou empregos em todo o Brasil. As contratações vieram dos calçadistas. Qual foi o motivo que levou à migração de fábricas das grandes capitais para o interior dos estados? Concessão de incentivos fiscais. Então, muitos municípios menores deram isenções fiscais, então desoneraram, tiraram impostos para que as fábricas se instalassem nessas áreas e gerassem emprego. Gerando emprego, gente, vai haver circulação